Ah, ontem, no sábado, né, tivemos aqui uma atividade muito interessante, né? Foram momentos de muita edificação espiritual. Estivemos conversando com vários dos pais aqui da nossa igreja, né? Alguns não puderam vir por causa de agenda dos filhos, algumas coisinhas que impediram para estarem aqui conosco, mas foram momentos preciosos. Pudemos compartilhar aqui as nossas experiências, falar um pouquinho da visão e daquilo que Deus tem posto diante de nós, que é esse trabalho com os nossos filhos, a educação dos nossos filhos, e discutimos um pouquinho aí sobre um filme que a gente colocou para os irmãos, né? Um filme chamado Corajosos. Aliás, eu recomendo aos irmãos, é um filme cristão, muito interessante. O nome do filme é Corajosos. Basicamente, o filme fala sobre uma família, um pai que, por causa dos muitos afazeres, acaba deixando de lado os filhos, né? Cuida de tudo menos da casa, né? Mas é um filme muito rico, eu gostei demais, né? Eu já tinha assistido esse filme, e foi bastante significativa a experiência, a forma como cada um enxergou, né? E destacou aqui as questões do filme. Pudemos bater um pouco de papo aqui, conversando um pouco, cada um tendo a sua oportunidade para falar, né? Foram momentos preciosos, né? E eu espero que tenhamos outros momentos assim, para podermos compartilhar, falar dos desafios que temos, né? Tivemos aqui exemplos de pais, principalmente dos nossos dias, em matéria de educação, o universo dos nossos filhos hoje é completamente diferente do universo que eu tive, né? Como criança, completamente diferente. Eu tenho 51 anos, mas nós temos aí pessoas com 25, 30 anos que têm um outro universo. E as crianças pequenas, aqui da escolinha, vão pegar um outro mundo ainda, mais complicado ainda. E nós devemos, como pais, sermos discipuladores dos nossos filhos, pastores dos nossos filhos, temos um compromisso diante de Deus de cuidar deles, de discipulá-los, de ensinar a palavra de Deus para eles, de trazê-los para a casa de Deus, né? Pequenininho, você vem comigo, vem chorando, não tem problema, você vai vir, né? Depois, quando crescer, é outra história, né? Mas enquanto estiver debaixo do seu teto, né, debaixo da sua administração, é seu dever, né? Você não deixa o seu filho falar, hoje eu não quero ir para o colégio, tadinho, hoje ele não vai para o colégio. Você faz isso? Não faz, não faz. E por que você faz isso com relação à igreja? Por que muitos pais fazem isso com relação à igreja? Não quero ir, mãe, não quero ir, pai. Tadinho, ele não quer ir, né? Está cansado. Que você tenha a alegria de poder ver os seus filhos crescerem no Evangelho, né? Uma coisinha aqui, estou olhando para a Marcele, né? As 2 filhas no reino de Deus, né? As 2 filhas comprometidas com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E que Deus lhe dê alegria também, que nós tenhamos alegria também. Eu já estou com a minha de 20 anos, né? Mas que tenhamos essa alegria de vermos os nossos filhos na casa de Deus, né? Louvando, servindo ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Isso aconteceu no sábado, e em breve a gente vai ter outros momentos aí para conversar sobre essa questão da educação dos nossos filhos. A Escola Bíblica está fazendo um trabalho muito interessante vai começar agora, sobre identidade, né? Para eles isso é fundamental, saber quem eles são em Cristo Jesus. O mundo está dizendo um monte de coisa, né? Quem nossos filhos são em Cristo Jesus? A gente precisa se preparar para isso, porque a gente precisa estimulá-los, ensiná-los, ler a palavra de Deus, mostrar a eles quem eles são em Cristo Jesus. Porque o mundo grita, né? Está o tempo todo falando. Uhum. Uhum. E aí eu precisei ouvi-los, né? O que eles tinham para me dizer? Só coisa do mundo mesmo. Informações, tudo do mundo. O que o mundo grita para eles que é identidade. Aí vem a questão de que gênero é uma coisa, sexualidade é outra. Sim, sim. O mundo está plantando na cabeça deles, é isso aí. Exatamente. Isso aí. E aí a gente deixa eles falarem para depois desconstruir todas aquelas informações, inclusive como falsas. Sim. E dizer aí a Bíblia, o que a Bíblia diz em relação a isso. É isso aí, isso aí. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Todo mundo com Bíblia aberta, versículo por versículo, entendendo cada situação. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.
A Clarinha não está aqui, eu posso falar, né? Estava procurando Clarinha aqui. Mas a filha do Marcos teve uma experiência assim, e Marcos e Valéria acompanharam essa situação de poder ajudar uma colega, uma amiguinha, que estava com esse papo, né, de gênero, né? E ela pôde ajudar, né? E que Deus continue capacitando, né? Que Deus continue abençoando. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque, de fato, o mundo está pregando para os nossos filhos mais do que você. Mais do que a gente. É o tempo todo. Eles entram na sala de aula, tem pregação. Liga a televisão, tem pregação. Vai assistir um filme, tem uma pregação. Num joguinho de celular, tem uma pregação. É assim, o tempo todo, né? Entra num cinema para ver um filme que não tem nada a ver, de princesa, tem uma pregação. É assim. E aí é você sozinho, né? Dentro da sua casa. Os professores são aqueles que têm autoridade sobre eles ouvem os professores deles. Os amiguinhos são aqueles que, quando falam, eles também ouvem. Estão aí, são pregações constantes. Diz, Marcelo. Pode? Uhum. É. Uhum. É. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. É isso aí. Isso daí eu estava falando ontem. Essas ações nossas, elas precisam ser intencionais. Intencionais com os nossos filhos. Não é deixar para que eles absorvam da nossa vida. Não, a gente precisa ser intencional em tudo aquilo que a gente faz com os filhos. Porque se você não ensiná-los a amar a Cristo, e eu falei isso aqui ontem, não esperem que os seus filhos amem a Cristo quando eles crescerem. Não esperem. Não esperem. Não esperem. Cristina está aí também com seus 2 filhos, né? E o Renato cresceu bastante, né? Eu tenho que implicar. É isso aí. Mas é isso. Porque nós, meus irmãos, não se trata de uma vida melhor. Se trata de céu e inferno. A coisa é mais grave. Não é a escolha de uma profissão. É céu e inferno. É vida eterna. Ou sofrimento eterno. Isso é muito sério. Eu falo isso e meu coração pesa, porque eu olho na minha casa, tivemos o exemplo, minha mãe pregou, falou, ensinou, levou para a igreja, até quando pôde. Fez isso com esmero, sabe? Arrastava a gente. Eu não queria ir, às vezes, porque eu já falei aqui que eu apanhava do filho do diácono. Filho do diabo não, é diácono. Eu apanhava do garoto. O garoto era terrível. Eu todo final de semana eu tomava um piau. Todo final de semana. Mas minha mãe, o tempo todo, você vai sim. E não tinha, não tinha esse negócio. E eu me lembro que quando porque fiquei quase adulto, resolvi viver a vida do meu jeito, né? O mundo me bateu um pouquinho. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha toda a palavra do evangelho no meu coração. Quando o pastor estava pregando, eu não prestava muita atenção, porque tudo aquilo que ele estava falando eu já sabia. Quando ele fez o apelo, eu não tinha para onde correr. Jeová falou assim, meu filho, hoje eu vou te pegar, vou quebrar suas pernas, você vai se levantar curado, restaurado no seu coração. Mas porque minha mãe ensinou a palavra de Cristo para mim, né? E a gente precisa fazer isso.
Eu volto a dizer, é questão de céu ou inferno. Não é vida boa, não é uma vida melhor. Não é escolher uma religião, é céu ou inferno. Essa é a questão. Não é mera religião, é céu ou inferno. E que ainda que eles não se rendam a Cristo, ainda que eles não sejam salvos, aqui dentro você estará muito tranquilo, porque você fez aquilo que você recebeu do Senhor para fazer, que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Entendeu? As filhas da Val não têm o que dizer. Não tem, né? Por mais que quiserem seguir um caminho, não, elas ouviram. Elas foram ensinadas. Entende? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Minha filha, né, está com 20 anos, tem determinado momento de resolver sair para viver a vida. Ela já sabe. Né? Então, eu vou descansar no meu coração porque eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Triste é o pai estar diante de um caixão de um filho, por exemplo, né, e lá se foi o filho ou a filha, né, e você não ter no seu coração a tranquilidade, né, de que você pregou o evangelho, que você ensinou, amou, fez tudo aquilo que estava diante de você para fazer. Que o Senhor nos ajude. Essa não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. É muito difícil e vai exigir quase tudo de você. Mas é o que o Senhor colocou diante de nós. É o nosso ministério. Falei ontem que não adianta eu ser pastor da igreja e não ser pastor da minha casa. Não adianta os irmãos serem bem-sucedidos na igreja como profissionais e não fazermos aquilo que devemos fazer com os nossos filhos, né? Que é ensiná-los a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Quase pregando aqui, daqui a pouco a gente abre a Bíblia. Vamos servir ao Senhor, meus irmãos, trazendo à casa dele os nossos dízimos, as nossas ofertas. Façamos isso como expressão de adoração, de louvor a Deus, neste momento. Vamos servir ao Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender o teu querer, faz-me sentir-te melhor. Enche os meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Comigo, Senhor, fala, Senhor, e todo meu ser te ouvirá. Fala, Senhor, fala, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, e todo meu ser te ouvirá. E todo meu ser te ouvirá. E todo meu ser te ouvirá. Senhor amado, nós te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas. Te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu grande, infinito amor por nós. Que o nosso coração seja sempre generoso para com a tua obra. Haja sempre em nós prazer
e alegria de contribuir para o avanço do Teu reino neste mundo, Pai. É um desafio a todos nós, Senhor. Ajuda-nos que possamos sempre nos envolver com a Tua obra, não apenas no dia a dia, num trabalho na Tua casa, mas também financeiramente, estejamos envolvidos, ó Pai. Possamos fazer prova do Senhor, possamos agir com fidelidade, com generosidade no tocante aos dízimos e ofertas. Ajuda-nos assim. Abençoa cada família, cada irmão em Cristo. Derrama da Tua graça, do Teu favor. Que o Senhor capacite, que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude, ó Pai amado, a cada um de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor amado. Oramos pela Tua palavra que será lida, exposta. Que o Senhor nos dê da Tua graça. Fale conosco, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amados irmãos, abram por favor em Gênesis capítulo 21, aliás 23. Gênesis 23. Eu acho que eu já falei aqui, pelo menos por alto, mas eu até peço depois, Deus permitindo, teremos aí uma oportunidade para orar de maneira mais intencional também, pela Cíntia, né, Cíntia? Daqui a um tempinho ela está indo para Havaí, não é para pegar onda não, ela está indo para lá para estudar na escola de missões, do grupo é da Jocum, né? O pessoal da Jocum ficará lá 6 meses estudando, né? E que Deus abençoe e capacite você, né? E depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu quero compartilhar isso aí depois de uma maneira mais organizada com a igreja. E quando acabar lá, aí a gente vai ver o que porque vai para lá estudar, depois aí cair na prática, né? É sempre assim. Que Deus abençoe, tá, filho? Gênesis 23, a partir do verso 1, eu quero hoje me valer de uma maneira um pouquinho diferente do que geralmente eu prego aqui, mas o texto nos diz assim: Sara viveu 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão dizendo: Escute, o Senhor, notem isso, é príncipe de Deus. Olha que testemunho. Em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura, para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso, sepulte a sua falecida.
Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: mas, se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim, e sepultarei ali a minha falecida. Efrom respondeu: meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efrom dizer isso e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente do Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o terreno ao redor passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava como propriedade para servir de sepultura. Amém. Vamos mais uma vez orar. Senhor, tem misericórdia da minha vida, que eu seja um instrumento na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. A verdade é que nós passamos pela vida acumulando perdas. A gente já nasce perdendo. Perde os dentes, né? Os dentinhos de leite, não é isso? Nasce e logo, logo perde. A gente começa a crescer, ganhar algum juízo, já começa a perder alguma coisa. Perde no para o ímpar, perde torcendo pelo time de futebol, perde. A gente lida com perdas o tempo todo. Você cresce, está trabalhando numa empresa em que você gosta, aí o patrão vem lá e fala para você: olha, acabou o vínculo, não tem como mais ficar contigo e tal, e apresenta as suas razões, você perde o emprego. A gente vive assim, perde roupa porque cresceu demais, porque emagreceu demais, porque engordou demais, porque ficou comprido demais, perde. A gente vai perdendo. A vida da gente, a gente acumula muitas coisas, a gente ganha muitas coisas, mas a gente também perde muitas coisas. A gente perde amigos. Eu, ao longo da minha vida, todos nós aqui já perdemos amigos. Pessoas até que achávamos que estariam conosco sempre, e que não estão mais. Que não ligam, que não mandam mensagem, e que você também já não se sente muito, né? Não tem muita coisa para chegar junto. A vida é assim. A gente perde animais de estimação, os pets. Meu cachorro lá está com 7 anos, eu acho, aproximadamente 7 anos, 7, talvez 8. Vai chegar um momento que o bichinho vai partir. Não sei não, o bichinho está meio assim, né? Cheio de alergia, cheio de coisa, leva para o veterinário, não sei o quê, para você ter cachorro de rico, gente, pelo amor de Deus. Aí vão achar uma clínica popular, que não dá para bancar o negócio. Não, uma consulta, R$130, gente, vou fazer um plano de saúde para cachorro. Né? Tem esse negócio, não tem? Sangue de Jesus tem poder. É brabo bancar o meu, imagina do animal. Mas eu sei que daqui a alguns anos eu perderei o meu amigão. É assim. Nós perdemos. Perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos. A vida nossa, a gente precisa lidar com isso. Perdas fazem parte da nossa vida. Eu ouvi uma frase que eu achei bastante interessante: somos como flores que o vento vai despetalando. É a verdade.
a gente perde vigor, perde ânimo, perde força física, perde equilíbrio. A última vez que estivemos lá no sítio, uma turma resolveu jogar vôlei, ou pelo menos imaginar que estava jogando vôlei, vamos botar assim. E eu me lembro que alguém deu um saque assim, bem lá no alto, né? Eu, quando novo, jogava vôlei constantemente com os amigos, vivia em quadra de futebol e de vôlei. E de repente eu fiquei meio desequilibrado, porque a bola estava lá no alto e aquela coisa, né? Eu falei, gente, eu estou sendo afetado, a idade está me afetando de alguma forma, estou com dificuldade de equilíbrio. Corrida, quando mais novo, corria, parece que nunca cansava. Agora até a pisada no chão é diferente. Você vai perdendo algumas coisas. Minha esposa ontem, notem, ela tirou uma foto, ontem foi sábado, não, foi na sexta-feira à noite. Eu estava procurando um restaurante para comemorar o aniversário com a minha filha, né? A gente estava lá esperando uma fila lá no restaurante. Em determinado momento, eu percebi que Cleidinha estava atrás de mim com um celular, assim, tirando foto. Estava tirando foto da minha cabeça e rindo. Olha, Dani. Eu falei, que está debochando de mim, minha mulher, hoje? Não, é que eu estou percebendo que está surgindo um clarão. Veja isso, Marquinho. Surgindo um clarão aqui no meu cucuruco. Estou perdendo o cabelo. Ela mostrou, não, isso é impossível comigo. E ela mostrou a foto, e realmente, logo fiquei imaginando, vou ter que gastar um dinheiro nesses shampoos, né? Tem uns negócios assim que dizem que nasce cabelo, tem um negócio, não tem um treco desse? Eu não imaginava. Ele está perdendo. Todo mundo perde. Mas notem, nem todo mundo lida bem com perdas. Não é fácil lidar com perdas. Não é fácil. Não é fácil, por exemplo, alguém que estava ganhando em um determinado momento 10 mil reais, por exemplo, e de repente passa a ganhar 5, 3, 2. Isso não é fácil. Como é que a gente lida com isso? A verdade é que uma perda não faz de nós pessoas perdedoras. Não deve fazer de nós. Aliás, nós podemos lidar com as perdas como vencedores. Como vencedores. Aqui nós temos um texto interessante. Gênesis 23, aqui em Gênesis 23, lemos como Abraão, um homem acostumado a ganhar. Como ele lidou com a maior perda da sua vida, a morte da sua esposa. E notem, meus irmãos, Abraão e Sara não eram, sabe, aquele cônjuge que cada um leva a sua vida. Cadê fulano? Nunca vem. Não está, sabe, que tem casamento que você olha assim, a pessoa está meio desconectada. Mas tem casamentos que a gente olha e fala assim, Jesus amado, né? No dia que fulano de tal morreu, o outro morre no dia seguinte. A gente tem a sensação, porque são tão colados. Há um tempo atrás, uns meses atrás, eu fui num sepultamento de um senhor assim, né? Que eu olhei para a esposa dele, eu falei assim, eu tive a sensação, ela vai logo, um pouco tempo depois. Porque eles sempre foram tão unidos, tão juntos, que eu falei assim, ela não vai suportar, ela vai um pouquinho depois. Abraão e Sara eram esse casal assim, viviam dessa forma. E como Abraão lidou com a sua perda, a maior perda da sua vida, a morte da sua esposa Sara? Nós percebemos que
olhando para esse texto, que ele emerge dessa situação, não como um perdedor, mas como alguém que é um vencedor em Deus. Que levanta a cabeça e que olha, e que toma uma atitude, e que reage. A atitude de Abraão é louvável. A história de Abraão, quando você lê a história de Abraão, é a história de Sara. E a história de Sara é a história de Abraão, você não consegue dissociar. Eles eram meio irmãos, só para os irmãos terem ideia. Então eles se conheciam desde sempre. Não foi aquela coisa do Evandro, Vandim e Cleidinha, né? Evandro com 20 anos de idade, 21 anos de idade, de vez em quando via a Cleidinha. O Evandro não queria nada com nada nessa idade. Eu queria buscar Deus, tinha focado no Senhor, estudar aquela coisa todinha. Quando deu 24 para 25 anos, o Evandro falou, está na hora. Né? Levantei a cabeça e comecei a olhar para a Cleidinha, acompanhar a Cleidinha, torcendo para que a gente pudesse se encontrar no mesmo ponto da Kombi. Né? De repente eu encontro com ela lá. Sabia mais ou menos a hora que ela chegava da faculdade. Então, de repente eu encontro com ela lá. Aí corria, andava até mais rápido um pouquinho para chegar lá. Quando ela não estava, eu falei assim, vou esperar a próxima Kombi. Olha que generosidade. Não fale isso para ela não, tá, gente? Pelo amor de Deus, senão ela vai ficar em cima de mim. Né? Não dê essa corda para ela nesse momento. Mas a nossa história começou assim. Eu não conheci Cleidinha, pequenininha, não foi isso. Mas Abraão e Sara, a história deles era muito profunda. Eles eram meio irmãos. Acreditaram juntos na promessa de uma nova terra, na terra prometida. Acreditaram juntos na promessa de um filho. E eles juntos obedeceram. É verdade, algumas vezes Abraão errou, outras vezes Sara errou. Mas sempre estiveram juntos. Lá em Provérbios capítulo 18, verso 22, diz: quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Marquinhos, você encontrou uma boa esposa? Glória a Deus. Glória a Deus. Marcão, glória a Deus. Dá um joia legal aí, que a tua esposa é do teu lado. Tu botar isso. Não, Carlão? Se fizer mais ou menos assim, a mulher já dá logo um pisão no pé. Mas Abraão podia dizer, eu encontrei uma boa esposa. Eu louvo o nome do Senhor porque eu posso afirmar, eu encontrei uma boa esposa. Cleidinha Alcântara Aguiar de Vasconcelos Rocha Nogueira. Né? Não sei o nome dela, não. Brincadeira, o nome dele é... Podemos ganhar muitas coisas neste mundo, meus irmãos, mas as nossas maiores conquistas estão no lar. Essa é a grande verdade, no lar. Você pode ter muitas coisas, mas a sua grande conquista está na sua casa. Então devemos cuidar do nosso lar, ou nós vamos lamentar quando perdê-lo. E nós temos aí no mundo um monte de gente lamentando porque perderam suas famílias. Sara viveu 127 anos. E no versos 1 e 2, o texto nos diz que Abraão veio a lamentar Sara e a chorar por ela. Esse choro de Abraão não foi um choro qualquer, foi um choro de saudade. Mas certamente não foi um choro daquela angústia, eu deveria ter amado mais. Não, certamente não. Ele chorava ali de saudade. Ele lamentava pela sua morte. E quando nós sofremos perdas, é natural que venhamos chorar e lamentar. Mas a grande questão aqui é que tipo de choro é o que nós temos quando perdemos coisas que nos são importantes ou pessoas que nos são importantes. Mas o texto nos diz que Abraão, depois de lamentar e chorar, o texto nos diz que ele se levantou. Ele diz, lá no verso 3, depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Het.
Vencedores, eles até caem, mas eles também se levantam. Foi o que Abraão fez. Muita gente acaba ficando, lamentando a sua perda e deixa de reagir, deixa de sair desse estado de prostração, porque não adianta permanecermos prostrados quando perdemos coisas, ou até mesmo pessoas. Abraão tinha tinha que fazer algo que seria, ao mesmo tempo, uma medida prática, como também uma atitude de fé. Ele não podia ficar apenas chorando, ele tinha que fazer alguma coisa. E foi o que ele fez. O que nós vemos aqui, na vida de Abraão, é uma lição para nós. Porque perder, nós perderemos, em algum momento perderemos. Mas o que é que nós fazemos diante das perdas? Nos levantamos e seguimos adiante? Ou ficamos apenas prostrados, chorando, lamentando constantemente, sem tomar qualquer reação, sem reagir, sem levantar a cabeça, sem agir por fé? Abraão precisava providenciar uma sepultura para sua esposa. Ele era um nômade não tinha possessão. E comprar, portanto, uma caverna para que a sua esposa fosse sepultada era uma medida prática. Ele tinha que fazer algo. E, ao mesmo tempo, essa medida, essa atitude de Abraão era também uma declaração de fé, de que aquela terra seria da sua família. Se mandasse o corpo para Harã, perderia esse testemunho. Se aceitasse um empréstimo, como as pessoas poderiam pensar, né? Vou te emprestar essa terra, vou te emprestar essa caverna. Ele perderia a independência. Sepultaria a esposa dele logo. O sepulcro da esposa dele seria o mesmo que a gente tem aqui nos cemitérios aqui, né? Você coloca lá o seu morto, e daqui a 3 anos, no máximo, e às vezes até antes, retira o seu morto para colocar um outro. Não é assim? É. Quando não ligam para você, começam a fazer pressão. Olha, você vai deixar os ossos do seu ente querido aqui? Aí tu fica pensando, mas ele não está mais ali, são só ossos. Aí vem um outro e fala, olha, tem que fazer alguma coisa, porque quando ele ressuscitar, já imaginou como ele vai ressuscitar? Tem essas loucuras. Meus irmãos, há perdas que não podemos evitar. Se ele aceitasse um empréstimo, não haveria garantia de que aquela sepultura seria respeitada no futuro. E o preço proposto foi exorbitante, mas Abraão foi lá, fez questão de pagar o preço que tinha que ser pago. Sara foi sepultada, ali foram sepultados Abraão, Isaac, Jacó, José, e até hoje, aqueles que visitam a região, dizem que você pode ir lá em Hebrom e visitar aquele mesmo túmulo. Está lá. Ele está lá como prova de que Deus é fiel e também como uma amostra de como o vencedor lida com as suas perdas. O que é que a gente aprende com essa história? Primeiro, que as perdas fazem parte da vida. Abraão era um homem de Deus? Era. Sara era uma mulher de Deus? Era. Deus tinha algo com a vida de Abraão? Tinha. Mas as perdas fazem parte da vida. Sara viveu 127 anos, mas ela morreu. Não pense que Deus está te tratando mal. Vencedores também perdem. Em algum momento perderemos. Em algum momento perderemos pessoas que amamos. Pai, mãe, é o que acontece. Até mesmo filhos.
Nós, pais, esperamos que os nossos filhos nos sepultem, não é assim? Mas nem sempre as coisas acontecem assim. Por vezes, pais sepultam seus filhos. E é duro lidar com uma perda assim. Mas vencedores também perdem. Servos de Deus também perdem. Homens de Deus, mulheres de Deus também perdem. E não é diferente. Aconteceu com Abraão, acontecerá comigo e com você. Perderemos coisas ao longo da nossa vida. Perderemos pessoas ao longo da nossa vida. Mas que tenhamos sempre a postura de nos levantar e reagir. De fazer algo. De não permanecer prostrado. Segunda lição, nós não devemos ter vergonha de lamentar as nossas perdas. Não é pecado lamentar as perdas. Não é pecado chorar as perdas. Aliás, e nós temos uma psicóloga aqui, é fundamental vivenciar a dor. Vivenciar o período de luto. Você não pode permanecer no luto, mas vivenciar o luto é fundamental. Então, permita-se vivenciar a sua dor. Em algum nível, você haverá de vivenciar a sua dor. E compreenda que Deus estará contigo nessas horas. Você não estará sozinho. A terceira lição. Há um detalhe nisso tudo. Nós não podemos nos apegar demais às nossas perdas. A vida segue em frente. Abraão precisou seguir em frente. Sua esposa morreu, ele ficou ali, levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et. Ele precisou se levantar daquela situação. Ele não podia ficar preso àquela situação. Meus irmãos, a vida continua apesar dos nossos problemas. A vida não para diante dos nossos problemas ou quando os nossos problemas vêm sobre nós. Reagindo, você tomará medidas práticas e atitudes de fé. Não deixe que a sua perda paralise você. Eu digo, mas não estacione na sua perda. Há muita gente que estaciona nas suas perdas. Para de viver quando morre um pai e uma mãe. Para de viver quando perde um esposo, quando perde um filho. Para de viver quando perde um emprego. Para de reagir. Estaciona nas suas perdas. Não estacione na sua perda. Levante a cabeça, reaja. Peça a graça de Deus. Dependa do poder de Deus. Encha-se da palavra do Senhor e viva para a glória de Deus. Todos nós aqui temos perdas. Temos ou não temos? Todos nós temos perdas. E perdas significativas. Que abalaram o nosso coração, que mexeram com a nossa alma. Perdas que foram grandes o suficientes para nos paralisar. A questão é o que é que nós fazemos após isso? Permanecemos deitados, permanecemos prostrados, agarrados no objeto do nosso luto, ou nos levantamos e reagimos? Há uns meses atrás eu tive uma experiência que foi marcante na minha vida, foi duro. Eu fiz um sepultamento de uma criança de 21 dias, eu acho que eu comentei por alto com os irmãos. E a cena que eu vi moeu meu coração, estraçalhou meu coração. Eu tive que me retirar por alguns instantes e ir procurar um cantinho e me recompor. O irmãozinho daquele bebê recém-nascido. Um garoto devia ter uns 5 anos, alguma coisa. Agarrava o caixão do seu irmãozinho e beijava o corpo do seu irmãozinho. Ficava ali. Por que você está indo? Por que você está indo? Eu esperei tanto você. Aquilo machucou o meu coração duplamente, porque eu imaginei, bom, a cena por si só feria.
E eu fiquei pensando também no coração da própria criança. Como é que ele estava lidando com aquilo? Eu falei, Senhor, não há palavras, não existem palavras que você possa resolver um problema da mente de uma criança numa situação como essa. Não tem. Você não consegue explicar isso para um adulto. Você não consegue. Você não consegue explicar isso para a mãe, para o pai, que apenas choram, que temiam a Deus, mas só faziam chorar. A única coisa que eu podia fazer naquele momento era abraçar o casal, abraçar a criança, orientar todo o processo, de vez em quando ir lá chamar a criança, vem cá beber uma água contigo, vem cá, para tentar aliviar um pouco a dor daquela criança, tirar o seu foco do corpo do seu irmãozinho tão desejado, que aquilo foi trabalhado. Não é trabalhado? É trabalhado. Nazaré tem um Rafael, Dom Rafael, um homem zarrão. E tem um Daniel. Quando ela engravidou do Daniel, né, ela e Carlos, que o homem também fica meio que grávido nesse negócio, fica meio, né? A gente entra no clima. Certamente, o Rafael era, olha, vai ter um irmãozinho, né? Não fala que vai pegar suas coisas, nada disso foi falado para ele, né? Mas depois aconteceu, perdeu. Mas essas coisas são trabalhadas, os pais trabalham no coração do filho mais velho, vai trabalhando. É seu irmãozinho, né? Glória a Deus. E às vezes outro fala, eu vou perder o meu lugar. Não, vem cá. Vai perder sim. Era duro aquela situação, mas não havia muito o que dizer. Eu levei uma palavra de conforto para a família, eu falei da nossa esperança maior, é o que eu podia apresentar para aquela família. O que eu podia dizer para aquela família é que um dia a morte será vencida. A morte já não mais terá poder sobre as nossas vidas, estaremos na presença de Deus por toda a eternidade. Receberemos um corpo glorificado. É a palavra de esperança para um momento desse. A psicologia não resolve um problema desse. As nossas boas intenções não resolvem uma situação dessa. Somente a palavra do Evangelho. Portanto, nada adiantava aquele menino permanecer agarrado àquele caixão. Houve um momento em que ele deixou de agarrar, teve que ser afastado daquele caixão. Ele não poderia permanecer ali dessa forma. Em alguns países na Europa, o corpo é velado durante 7 dias, 5 dias. Acho que na Holanda é assim. 5 dias dentro da casa da família. É duro, né? É duro. Você toma café, você almoça com o corpo ali. Mas há um momento, meus irmãos, que nós não podemos nos apegar. Temos que soltar. Pois a vida continua. A vida segue em frente. E nós precisamos reagir. E o que nós vemos também, a quarta e última coisa, é que Abraão não perdeu a sua dignidade nesse processo todo. E a gente percebe como Abraão é visto por esse povo quando o texto diz, chama Abraão de príncipe, no verso 6. Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Aqui há um testemunho de fé. O que nós vemos aqui sendo dito a respeito de Abraão é um profundo testemunho de fé. É um príncipe de Deus. Abraão era um homem enlutado, mas ele era um príncipe de Deus. Foi assim que aquele povo se referiu a Abraão. O que dizem a nosso respeito em meio às nossas perdas?
O que é que podem falar sobre mim, sobre você, quando perdemos alguém muito querido? Quando olham para nós, por exemplo, num sepultamento. Ou quando estamos diante de perdas significativas na nossa vida. O que é que podem dizer a nosso respeito? Nos chamariam também de príncipes de Deus, uma palavrinha que está em voga agora, princesa de Deus. Seria isso? Esses seriam os termos que se refeririam a nós? É interessante, porque entenda o que eu vou dizer, a expressão que eu vou utilizar aqui. Abraão foi um sem terra aqui, mas ele não foi um sem Deus. Ele é chamado de príncipe de Deus. Abraão não tinha terra, não tinha um lugar para sepultar a sua esposa, ele era um nômade, mas ele era visto como um príncipe de Deus, mesmo não tendo uma terra. Podemos não ter muitas coisas, mas uma coisa sabemos, temos a Deus. E que o mundo reconheça isso em nós. E eu concluo dizendo, você quer pedir a Deus que o ajude a lidar com as suas perdas de uma maneira vitoriosa? Você tem lidado com as suas perdas de uma maneira vitoriosa? Você tem lidado bem com tudo aquilo que você tem perdido? Ou você tem estacionado nas suas perdas? Ou você tem apenas lamentado e não tem compreendido que as perdas fazem parte da vida da gente? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós podemos perder e iremos perder muitas coisas, mas que tenhamos consciência de que uma coisa nós não podemos perder: Deus. Se você o tem, você não perde. O mundo pode desabar na sua cabeça, mas Deus você não perde. Você pode perder saúde, e todos nós perderemos em algum momento. Ninguém morre de morte morrida, né? Morreu porque, não, morte morrida. Morre de alguma coisa. Em algum momento perderemos saúde, vigor, ânimo, muitas coisas. Mas que você, com a graça de Deus, que você hoje possa dizer: Senhor, obrigado, porque eu tenho o Senhor. Eu posso não ter riqueza, ou eu posso ter perdido riqueza, mas eu tenho o Senhor. E o Senhor é a nossa maior riqueza. Você pode não ter aquelas coisas que você gostaria, mas você tem a Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Eu gostaria que você parasse e pensasse nas suas perdas hoje. De repente você perdeu vitalidade espiritual. Quando você olha para o seu passado, você enxerga alguém muito dedicado, alguém cheio da presença de Deus, alguém que orou, que pregou o evangelho, que evangelizou, que saía pelas ruas falando do amor de Cristo Jesus, alguém cheio de autoridade espiritual. E hoje talvez você reconheça que você perdeu isso. Ou talvez você tenha perdido pessoas que você muito amou. E a minha palavra para você é que não adianta você estacionar nessas perdas. Não adianta você estacionar nas perdas profissionais, nas perdas financeiras. O que precisamos fazer é nos levantar do nosso luto e reagir para a glória de Deus. O que precisamos fazer
é reagir, porque a vida continua apesar dos nossos problemas. Não adianta ficarmos prostrados. Precisamos nos levantar, suplicar a graça de Deus, o favor do Senhor. Precisamos voltar a semear, a lutar pelas coisas que sabemos que precisamos lutar. Precisamos reagir. Reaja para a glória e honra do nome do Senhor. Conte com a força, com a graça, com o poder do Senhor. Conte com a misericórdia do Senhor, com o amor de Deus. Conte com a visão do Senhor sobre a sua vida. Conte com a alegria que Deus, somente Ele pode derramar sobre o seu coração. Mas reaja. Tome a iniciativa. Levante-se do seu luto e reaja. Não adianta ficar prostrado. Não adianta ficar apenas lamentando. Reaja. Eu sei que não é fácil, mas podemos contar com o poder de Deus, com a graça do Senhor. E o Senhor nos fortalecerá em o nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé.